Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou começar falando sobre o Tao Te Ching e as aplicações na sua vida, porque não adianta só teoria, é preciso a prática. Por isso é que nós dizemos que o nosso segmento é de taoísmo prático, pois colocamos todas as teorias, todos os ensinamentos na prática, para que realmente conserte a sua vida, ajude a sua vida a melhorar hoje, agora. A partir de agora começa um processo de melhora. Então vamos atuar na parte mental, na parte física, na parte emocional, com a saúde, com exercícios e com uma diretriz na sua vida em pensamento para que você saiba coordenar os seus pensamentos e alcançar os seus objetivos. Essa é a meta do taoísmo. E no Tao Te Ching, que é o livro principal, é como se fosse um manual do ser humano, nós temos sempre que começar por ele. Depois virão outros livros, virão outros mestres que vão explicar, que vão dar um outro ponto de vista, mas se você não aprender o Tao Te Ching, que é a base, você não vai compreender, não vai saber aproveitar os benefícios que essas escrituras trazem na sua vida. Hoje eu escolhi o verso 67. Alguns dizem que o ensinamento do Tao Te Ching são absurdos. Outros chamam eles de elevados, mas acham impraticável. Acham esses ensinamentos impraticáveis. Mas para aquelas pessoas que olharam para dentro de si mesmas, esse absurdo faz todo sentido. E para aqueles que colocam em prática, esse vai ter uma grandeza e tem raízes muito profundas. Eu tenho 3 coisas para exaltar deste livro, Tao Te Ching. Simplicidade, paciência e compaixão. Esses 3 são os seus maiores tesouros. Ser simples nas ações e nos pensamentos, você vai retornar à fonte do seu ser. Paciente com os amigos e inimigos, você vai se harmonizar com a natureza das coisas. Compassivo com si mesmo, você reconcilia todos os seres do mundo. Então, ouçam várias vezes esse verso e tente aproveitá-lo e colocá-lo em prática, ou seja, aplicar na sua vida.
tente compreender, ouça atentamente tudo o que eu acabei de dizer sobre esse verso 67. Muitas pessoas pensam, às vezes, que um ensinamento que está fora de uma caixa, ele parece absurdo. As pessoas não aceitam. Mas tem muitas pessoas que podem ver com clareza que aqueles ensinamentos são bons, mas mesmo assim elas acham que não dá para colocá-los em prática na nossa época. Elas pensam, não posso colocar isso no meu estilo de vida, no tipo de vida que eu tenho. Não dá para praticar isso. Eu leio, fica só naquela parte teórica e deixa para lá. Mas para uma pessoa que ela olha para dentro dela mesma, ela realmente tira todo aquele bloqueio da vida moderna, dos desejos materiais, ela começa a entender que aquele absurdo faz sentido. Faz todo sentido. Mas e agora? Para aquelas pessoas que colocaram em prática os ensinamentos do daoísmo, os ensinamentos do Dao Te Ching em particular, quando elas colocam em prática, aí elas veem a grandeza e vê que aquilo tem raízes profundas no âmago do ser humano. Os mestres, ou no caso Lao Tzu, que é considerado o mestre do Dao De Ching, que escreveu, vamos pensar assim no momento. Ele diz que ele tem apenas 3 coisas para ensinar para as pessoas: simplicidade, paciência e compaixão. E ele diz que essas qualidades são os 3 maiores tesouros que qualquer pessoa pode ter, tendo essas 3 qualidades. Aí ele vai descrever exatamente o que ele quis dizer com essas 3 qualidades. Simples em ações e pensamentos. Mas aí pensa, mas eu sou simples. Não. Hoje em dia é muito difícil simplicidade. Tudo é muito sofisticado. Então, se as suas ações são simples, se os seus pensamentos são simples, você tem um grande tesouro. Na verdade, começa com os pensamentos e depois vai para as ações. Seus pensamentos são simples, seus desejos são simples, as suas ações se tornam simples. Você vai ser uma pessoa que não vai sofisticar muito a sua vida. Não vai gastar dinheiro com coisas desnecessárias. Não vai ter que trabalhar duramente para manter um padrão de vida baseado na inveja, baseado no que a propaganda, o que a mídia joga para você consumir. Isso, quando você começa a filtrar a penetração que a mídia tem dentro da sua casa, dentro de você, se você consegue filtrar isso e torna os seus pensamentos mais simples, você começa a viver de uma forma
mas tranquila, sem ter que gastar só porque o seu vizinho tem, você também quer. Entenderam? Então é esse tesouro da simplicidade, que ele vai ajudar muito na sua vida. Agora, temos a paciência. A paciência tem que ser com todos, tanto com seus amigos quanto com os inimigos. Porque ser paciente com seus amigos é muito fácil. Com as pessoas que você ama é muito fácil. Mas ser paciente com todos, não fazer distinção entre o que você considera uma pessoa boa e uma pessoa má, aí é mais difícil ser equânime, tratar todos da mesma forma e ter paciência com aquelas que discordam de você. Esse é o grau elevado de paciência. Porque ser paciente com seus filhos, com seus irmãos, com seu marido, com sua mulher, com seu namorado, namorada, com quem está realmente numa relação amorosa, é mais fácil. Mas e quando você está num debate, numa discussão? Aí é mais difícil. Mas o tesouro que é dito nesse verso é quando você é paciente com ambos, amigos e inimigos. E ele diz que você fazendo isso, você se harmoniza com a natureza das coisas. E a natureza, ela é dual. Você vai ter coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Vai ter amigos e inimigos. Vai ter um dia quente, um dia frio. Vai ter... A dualidade vai estar sempre presente. E aí você, quando você é paciente, até com os que discordam de você, você acaba se harmonizando do jeito que a natureza é, porque ela é dual. E o terceiro tesouro é a compaixão. Mas aí essa compaixão tem um detalhe. Não é compaixão só com os outros. Ele dá ênfase a uma compaixão com você mesmo, você ter compaixão com a sua vida, com o seu ser. Você está conectado com o seu interior. E essa compaixão com você mesmo é que vai te reconciliar com tudo que tem em volta, com todos os seres, com todas as pessoas. Porque se você não for compassivo consigo mesmo, você não vai conseguir se reconciliar com toda a existência. Então, esses são os 3 tesouros que o Tao Te Ching aponta como os pontos essenciais para você desenvolver. E para desenvolver é preciso saber, é preciso entender, pensando, analisando e colocando em prática. Esse é o ponto principal deste verso. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.